Olá, povo querido, graça e paz, tudo bem? Bom dia, mais um dia que o Senhor nos deu e o dia de hoje é um dia precioso demais. O dia de hoje, irmãos, ele vale muito mais do que o dia de amanhã e ele vale muito mais do que o dia de ontem, porque o dia de amanhã eu não sei se virá, né? Para muitos podem não vir, mas para mim você vai vir sim, e amanhã vai ser mais valioso do que hoje quando amanhã chegar. E é mais valioso do que ontem, porque ontem já passou, então é hoje, nós temos um presente. Se a gente for conjugar o verbo, o dia de hoje ele é um presente de Deus, porque amanhã é futuro, ontem é passado e hoje é presente. Então receba esse dia como presente de Deus. Eu tenho uma mensagem poderosa do coração de Deus para o seu coração e para o meu coração também nesse dia de hoje. O dia de hoje é um dia especial demais. Eu quero agradecer a você que está aqui pela primeira vez, meu muito obrigado. Talvez alguém foi impactado com essa mensagem aqui e mandou esse vídeo para você, e você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Para você que está aqui comigo todo dia, meu muito obrigado. É muito bom te encontrar aqui todo dia, e Deus tem algo poderoso para fazer e falar na minha vida e na sua, através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu queria verbalizar aqui para vocês, irmãos, uma experiência pessoal. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Há muitos anos atrás, quando comecei a ler a Bíblia, ter um encontro com a Bíblia, com Deus, né, através da palavra, eu não tinha hábito de ler Salmos, né? Eu não tinha hábito de ler Salmos, era um livro que eu não me interessava, a partir de Salmos eu não me interessava muito. E hoje, irmãos, eu fico assim, vendo, né, o quanto a gente é inocente, quanto a gente tadinho. Porque a gente fica, às vezes, irmãos, estamos pensando algumas coisas, né? Eu fico vendo pessoas que têm dificuldade e falam, pastor, eu tenho medo de ler o livro do Apocalipse. Irmãos, o livro do Apocalipse é o livro da segurança da igreja. O livro de Apocalipse é o livro dos que vão vencer, irmãos. Não tem como deixar o livro de lado. Não, o pastor fala de coisas futuras, irmãos. A gente não consegue evitar o futuro, irmãos. Só tem uma maneira de evitar o futuro, morrendo. Eu não quero morrer, você quer? Não quer morrer, irmãos. Ninguém quer morrer. Com toda a luta, a dificuldade que a gente enfrenta nesse mundo, a gente não quer morrer. Sabendo que tem um céu, uma glória para a gente lá na frente, a gente não quer ir agora. A gente quer ficar aqui. Aqui a gente já sabe como é que é. Lá a gente imagina. Tem promessas, a gente sabe que é algo poderoso e glorioso, mas ninguém quer morrer. E o livro de Salmos é um livro muito poderoso, porque ele começa a mudar. Irmãos, se você começar a ler Salmos em voz alta, começar a ler muito, começa a ler Salmos em voz alta e repete, pega o capítulo 1, lê, depois lê de novo, algumas vezes repete. Pastor, que loucura, repete, faz isso em voz alta, começa a tomar posse daquilo que você está lendo, você vai ver sua mente mudar, muita coisa, sua cosmovisão, a sua maneira de pensar, de enxergar a vida vai mudar, irmãos. Começa a fazer isso, depois você vai para Provérbios, depois Eclesiastes, faça isso, que as coisas vão começar a clarear. Se você lê uma vez só, parece que é confuso, duas vezes também, depois você vai começar a ver que as coisas vão começar a abrir, vai começar a descortinar as coisas para você, e você vai viver uma vida muito especial. Indica isso para alguém, irmãos, que passa por problemas psicológicos. Quem enfrenta problemas psicológicos precisa ler Salmo em voz alta e ler várias vezes. Leia várias vezes o mesmo capítulo. Leia e leia de novo, e vai verbalizando isso, que as coisas irão mudar, eu tenho certeza disso. Faça isso e depois coloque o seu testemunho aqui para a glória de Deus. Amém? A palavra que Deus me deu, irmãos, para falar com vocês hoje é algo muito poderoso. Eu quero falar de... Irmãos, a gente hoje, né, eu costumo dizer que, eu já falo isso há muito tempo, tem muita gente que fala sobre isso também, que a Bíblia, né, para quem pegou a época antiga, tinha jornal de papel, você ia na banca de jornal, comprava o jornal Globo, Dia, não sei que região você vai assistir, mas tinha jornal na banca e a gente comprava o jornal e começava a ler as notícias, né, de ontem, porque o jornal do dia seria a mensagem do dia anterior. E eu costumo dizer que a Bíblia é o livro que ele é mais atual do que o jornal de amanhã. Por quê? Porque a Bíblia fala de coisas que ainda vão acontecer e, apesar de ser um livro muito antigo, ela fala de coisas extremamente atuais. Eu queria falar sobre o GPS de Deus. Pastor, que loucura é essa? Eu queria falar sobre o GPS de Deus hoje, e Deus tem um GPS na minha vida e na sua vida, e eu quero falar sobre ele. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito impactado e alimentado espiritualmente com aquilo que Deus tem para fazer e falar com você, em nome de Jesus. Eu quero ler, irmãos, duas traduções bíblicas que eu não costumo usar, tá? Eu vou ler em duas traduções, porque o mesmo versículo a gente vai ler em duas versões. Por quê? Porque elas vão dar um sentido mais amplo, mais direcionado para aquilo que eu tenho para falar com você nesse dia. E é algo muito poderoso. Escuta só, Salmos 32, versículo 8. Livro de Salmos 32, 8. Diz assim a palavra de Deus na nova NVT, nova versão transformadora. É uma versão bíblica que eu gosto muito de utilizar. Eu não uso ela para ler para vocês, né? Nem no culto, mas eu uso ela para poder ampliar o meu conhecimento dos textos. E eu indico a você, se você quiser comprar NVT, pode comprar. Eu gosto muito de usar NVI, King James, né? Eu vou usar NVT e a NTLH, que é a nova versão na linguagem de hoje também,
que eu não costumo usar muito para ler para as pessoas, mas eu vou ler ela hoje aqui para poder ampliar o nosso conhecimento. Olha o que o texto vai dizer para nós. É o GPS de Deus na minha vida e na sua. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Pega isso, irmãos, em nome de Jesus. A palavra de Deus é Deus falando comigo e você. Tome posse disso para a glória de Deus. Olha só, o Senhor diz, quem diz é quem, irmãos? O Senhor. Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Deus está falando comigo e você que Ele é o meu e o seu GPS. Ele está dizendo o seguinte: eu vou guiar vocês pelo melhor caminho. Escuta, quando fala guiar pelo melhor caminho, irmãos, tem circunstâncias, lutas, dificuldades que a gente passa, que a gente vai enfrentar, que parece até que o diabo está tomando conta, porque é tanto problema, tanta dificuldade, e na verdade, irmãos, é Deus direcionando a minha vida e a sua para o local, para o caminho, para o destino a qual Ele quer para mim e você. Pega essa chave em nome de Jesus. E a continuação diz: e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Eu vou mudar para a versão aqui agora, a versão na linguagem de hoje, que vai dizer assim, olha só: o Senhor Deus me disse, está falando comigo e você, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir e vou guiá-lo e orientá-lo. Sabe o que Deus está falando comigo e você? Irmãos, uma coisa é você saber aonde você quer chegar, e a outra coisa é ter uma direção no caminho, amém? Quando alguém fala em viajar, irmãos, se alguém fala assim: agora eu vou lá para Natal, eu vou passar umas férias em Natal, andando nas dunas, né, vivendo uma experiência lá em Natal, aí você vai olhar e falar: opa, já pesquisa, vai para a internet, nós nos dias de hoje, né, vai para a internet, já vê as fotos, fala: meu Deus, vou ficar nesse hotel, nessa pousada, vou passear aqui, vou andar aqui, vou alugar um bugre aqui, enfim, você começa a se planejar para aquilo que você quer fazer. Então você já tem uma imagem, você já tem uma direção. E Deus, Ele quer ser o meu e o seu GPS. Irmãos, para chegar lá, hoje em Natal, se eu não tiver um GPS, um guia Rex, né, os mais antigos vão saber o que é, páginas amarelas, alguma coisa nesse sentido, irmãos, a gente vai ficar perdido, não sabe nem para que direção tomar, qual o caminho que eu pego para poder chegar nesse ambiente. Apesar de eu já ter uma imagem, saber onde eu quero ir, se eu não tiver alguma coisa para me conduzir até lá, eu vou ter muita dificuldade, eu posso levar muito mais tempo para alcançar e atingir o meu objetivo. E o que os Salmos aqui está falando, irmãos, é exatamente sobre isso. Deus, Ele quer guiar. Olha só o que o texto vai dizer. Eu vou ler já a parte B do versículo. Eu lhe ensinarei o caminho. Está dizendo, olha só, vou ler a parte A. O Senhor, Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Irmãos, tem locais, eu tive uma época que eu estava trabalhando com compra e venda de carro, eu comprava carro no leilão, reformava e vendia, e eu tinha que ir muito no Rio comprar peça, porque às vezes eu não achava peça aqui na minha região, e eu tinha que ir no Rio de Janeiro, e meus irmãos, quantas vezes eu peguei o GPS, e eu não sabia usar muito bem, não sabia como colocar algumas coisas no destino, quantas vezes eu passei por dentro de comunidade, pessoa com arma na mão, com radinho, e eu passava ali meio com a cabeça a milhão por hora, que eu não sabia nem como ia resolver. Se alguém me para e faz pergunta, eu não sei o que poderia resolver, porque eu não sei lidar com esse tipo de ambiente. Então, irmãos, ali o GPS me levou para um local que me colocou em risco várias vezes eu passei por isso, não foi uma nem duas, foram várias vezes que eu passei por situações muito difíceis e já fui parar dentro de comunidade porque o GPS me levou para um local errado e eu fui entrando, aí eu já estava trabalhando no reboque, eu tinha um reboque e eu estava indo no reboque levar um carro ou buscar um carro, não me lembro, quando eu fui ver eu estava dentro de uma comunidade, uma viela cada vez mais fina e eu falei, meu Deus, aí o cara chegou, irmão, vai para onde? Todo alterado, falei, queridão, estou procurando esse endereço aqui, para eu poder pegar um carro, levar um carro, para deixar esse carro, não me lembro bem. E quando eu estava indo, o rapaz ainda bem que ele, de reboque, não tem muito essas coisas, o rapaz deu uma certa atenção, enfim. Estou te contando só a experiência que eu já vivi com o GPS, eu não sei qual você já viveu, mas Deus, Ele quer ser o meu e o seu GPS. Deus, Ele quer guiar a minha e a sua vida. Ele trouxe a minha, você aqui nessa manhã, a gente não se conectou aqui à toa, não foi fruto do acaso. Ele está dizendo para mim e para você que tem coisas na minha vida e na sua, que às vezes a gente acha até que sabe o caminho, mas Ele está dizendo, eu quero ser o seu GPS, eu quero guiar você, eu quero conectar você. Irmãos, eu não sei em que área. Quando a gente fala isso é muito amplo, isso a gente começa a ver como isso é grande, né? Esse tipo de direção, quantos caminhos nós temos, irmãos. Por que você está falando isso, pastor? Porque isso pode ser, irmãos, para uma nova profissão, isso pode ser para um novo endereço que você vai mudar, isso pode ser, irmãos, talvez na sua saúde, talvez você fala, meu Deus, tive um diagnóstico agora, estou passando por um problema e eu não sei como conduzir. Às vezes, irmãos, você tem um problema familiar e você fala, meu Deus, como é que eu vou conduzir isso? E Deus está dizendo, eu quero conduzir você, eu quero colocar palavras na sua boca, eu quero abrir a sua mente, eu quero conduzir você na entrevista,
entrevista. Deus está falando com pessoas aqui, nessa manhã, através dessa palavra, que Ele quer guiar você. Ele só precisa de uma coisa, confia nele. Confia que até aquilo que parece estar dando errado, na verdade está dando certo. Aquilo que parece ser negativo, na verdade, é positivo. Meu pai costuma dizer uma coisa, irmãos, que ele aprendeu isso com a vida, com o tempo, experiência com Deus. Ele falou uma coisa que ele falou assim: tudo aquilo que parecia dar errado, no final dá certo. Então ele já não fica mais preocupado como ficava antes, já não se apavora como se apavorava antes. Por quê? Porque ele começou a perceber que tem um GPS. Ele começou a perceber, e eu quero que nessa manhã te dê essa maturidade. Você não está sozinho, você tem um Deus, você está debaixo de uma direção de Deus. Você não se encontra aqui todo dia, irmão, somente porque eu acho legal, eu preciso disso aqui, eu quero me sentir um religioso. Não, isso aqui é para edificação da minha vida e a sua, isso é para edificação da minha fé e da sua, e Deus está falando comigo e você hoje. Fique calmo, filho, fique calma, filha. Quem está no controle da tua vida sou eu sou o GPS, eu coloco dificuldade, eu mudo rota, eu faço você achar que tem que ir quando você tem que voltar. Eu sou o Deus que cuida da tua vida. Você não é um Zé Ninguém, você não nasceu por fruto do acaso, você é um escolhido meu, uma escolhida minha para viver uma grande obra, e eu estou conduzindo a tua vida, ainda que o cenário pareça ser contrário, ainda que as coisas pareçam ser totalmente negativas. Deus está falando com pessoas aqui, e nesse dia, nessa manhã, para poder dizer para você algo muito poderoso: eu estou no controle da sua vida. Eu vou ler de novo aqui, a gente vai orar em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Deus está dizendo para mim e para você que Ele vai te dar o caminho, vai te guiar e Ele vai te orientar. Se você confia nisso, irmãos, eu quero dizer para você: descansa. Deus que me trouxe aqui, me deu essa inspiração para falar isso comigo e com você hoje, em nome de Jesus. Feche os olhos, se você puder, e vamos falar com o Pai. Pai, eu quero, meu Pai, nessa manhã agradecer a Ti, ó Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui comigo, Senhor. Seja ele homem, mulher, jovem, adulto, criança, meu Pai, adolescente, meu Pai. Cada um que está aqui, meu Pai, não está conectado aqui comigo à toa, Senhor. E eu te peço, meu Pai, dê direção a ele, a ela, Senhor. Dê sabedoria, dê calma, dê tranquilidade, Senhor. E que essa palavra venha como flecha no coração, Pai, dizendo: meu Deus, era essa palavra que eu precisava, porque eu estou passando por um momento tão turbulento. Eu quero confiar de que quem está no controle da minha vida é o Senhor. Eu não estou perdido, tenho um GPS de Deus para cuidar de mim, de você. Amado e amada, tome posse da palavra do Senhor em nome de Jesus. Senhor, mude, Pai, a mentalidade desse homem e dessa mulher. Tem coisa, ó Pai, que tira tanto a nossa paz, nos preocupa tanto, Senhor. Pai, a própria estatística diz, Senhor, que 80% das nossas preocupações não vão se concretizar. Deus, quantas das vezes, meu Pai, a gente está tão perturbado, Senhor, porque o Senhor que está no controle, o GPS é o Senhor, quem guia a nossa vida, Pai, é o Senhor, Pai. E às vezes a nossa ansiedade, a nossa humanidade, a nossa carnalidade, ela toma conta e leva a gente, meu Pai, o nível de estresse é tão elevado. Eu quero, meu Pai, em nome de Jesus, declarar sobre a vida desse homem e dessa mulher: calma, tranquilidade, paz. Você não está só, ainda que você esteja no meio do mar, você não está à deriva, tem alguém cuidando de você, e é Ele que vai cuidar da sua vida. Eu quero dizer para alguém, aleluia, eu quero dizer para alguém que ainda que a sua vida seja como se fosse uma arca, está boiando, e você não tem remo, você não tem leme, você não tem lona, vela, não tem nada. Deus está dizendo para alguém que Ele está no controle da tua vida. Na hora certa as águas vão baixar e a arca vai parar no lugar certo. A tua família talvez esteja vivendo um período muito conturbado. Deus está dizendo: a sua família está na arca e ela vai parar no lugar exato que eu tenho para a sua vida, em nome de Jesus. Que essa palavra faça muito sentido para você, e que se o Espírito Santo tocou em você para mandar essa palavra para alguém, mande para essa palavra para alguém, e eu tenho certeza que algo poderoso e sobrenatural irá acontecer em nome de Jesus. Eu quero abençoar você, tua casa e tua família, em nome de Jesus. É muito bom ter você aqui. Não esquece de deixar um like, isso ajuda muito o canal. O YouTube começa a mandar esse vídeo para mais pessoas, isso nos ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. O Espírito Santo vai te direcionar, mande isso para alguém que talvez está passando um momento de grande tribulação, ausência de paz, e Deus tem algo poderoso e grandioso para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe poderosamente a nossa vida nesse dia que se chama presente, a qual o Senhor nos deu.